Vamos meditar hoje na palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde o próprio Jesus fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele fala aqui que quando vir o Espírito Santo sobre nós, nós receberíamos poder. Então, quem é esse que recebe poder? Ao descer sobre ele o Espírito Santo, todo aquele que está em Cristo Jesus. Vamos para agora Lucas, capítulo 10, versículo 19, onde o próprio Jesus também fala assim. Ele responde, aos discípulos, que os discípulos ficaram impressionados como os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus. Então Jesus responde a eles assim. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus diz aos discípulos que viu Satanás cair do céu como relâmpago. Ele viu porque ele estava no céu. Aí ele fala, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, quem é esses que o Senhor deu autoridade para pisar em cobra e escorpiões? Todo aquele que estiver em Cristo Jesus e estiver debaixo da obediência da palavra de Deus. Não basta somente você estar em Cristo Jesus, mas você precisa estar debaixo da obediência do Senhor, vivendo, obedecendo todos os seus mandamentos. Esse sim tem autoridade para pisar em cobras e escorpiões. E, como ele falou em Atos dos Apóstolos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Essas testemunhas hoje somos nós, seus filhos. Todo aquele que está em Cristo Jesus, debaixo da sua obediência, são filhos do Deus Altíssimo. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, está escrito em Romanos. Co-herdeiro com Cristo Jesus é herdeiro na mesma medida que Jesus. Então, essa autoridade, gente, está sobre nós. Vamos tirar da nossa cabeça isso que implantaram em nós, que somente os pastores, somente aqueles que estão no púlpito, que têm autoridade para fazer as coisas, para expulsar demônios. Não, todo aquele que está debaixo da obediência do Senhor e que cumpre os seus mandamentos, que busca o Senhor no secreto, porque intimidade ela cresce. Não é só você indo na casa de oração. Ali é importante, ali é um alimento, ali também você está congregando entre irmãos. Mas a autoridade
A intimidade você busca com jejum, palavra e oração no secreto, onde ninguém está vendo, apenas o Pai. Então, é isso, gente. É a gente hoje entender que a palavra do Senhor foi dada a nós. E essa autoridade desceu sobre todo aquele que está em Cristo Jesus, porque desceu sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que ele não habita em casa feita por mãos humanas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele hoje habita em nós, em todo aquele que está em Cristo Jesus e vive debaixo da obediência de Deus. É se permitir, gente, a ser usado pelo Espírito Santo. Assim como fala em Jeremias, que o Senhor deu a visão a Jeremias e mandou Jeremias ir à casa do oleiro para Jeremias ver o que ele fazia com o vaso se quebrou. E o homem começou a moldar o vaso de acordo com o que ele queria, de acordo com a sua vontade. E assim o Senhor falou. Assim o Senhor falou que faria com a casa de Israel, assim como o oleiro fez com o vaso de barro. Muitas das vezes o Senhor permite nós sermos quebrados pelas aflições e tribulações da vida para Ele nos refazer a sua vontade, tratar em nós orgulho, tratar dentro de nós coisas desnecessárias que cada dia mais só nos afasta de uma intimidade tremenda com o Criador. Então isso, quando é tratado dentro de nós, cada dia mais nós fluímos no Espírito, nós chegamos mais ao trono da graça, nós vivendo debaixo da obediência do Senhor, é isso que Ele quer, que a gente se permita ser usado pelo Espírito Santo, se quebrantando. Mudem essa mentalidade de pensar como muitos eu vejo que pensam que somente os pastores têm dons, têm isso e aquilo outro, e não é permitido a nós. Não, nós somos os filhos de Deus. Ele fala também na palavra do Senhor que o servo não conhece o que o seu senhor faz, né? Ele fala isso. Porque o servo não conhece o que o seu senhor faz? Porque servos são servos. Agora, filhos. Eu tenho um filho. Meu filho é íntimo. É íntimo meu. Nós temos intimidade de conversar. Você tem intimidade de conversar com o servo? Não. Então, na parábola do filho pródigo também é isso. Aquele filho que pegou a sua herança e foi, gastou tudo, né, com coisas erradas, coisas mundanas do mundo, ele voltou para casa. E o pai recebeu. Aquela parábola representa Deus, o pai é Deus. Então o pai recebeu e fez o quê? Festa. Porque o pai sabe quando o filho está arrependido. E aquele filho que ficou sempre com ele se revoltou. Por quê, meu pai? O Senhor deu a herança, ele gastou com as coisas do mundo, falando do outro irmão, né? E eu que estive aqui sempre com o Senhor não fez isso para mim. Por quê?
Porque aquele filho que sempre esteve com o Senhor, com o pai, se sentia como servo. Como servo. E não é assim. Nós somos servos do Senhor, mas também nós somos filhos do Senhor. Essa é a nossa verdadeira identidade. Herdeiros de Deus, está escrito em Romanos. E co-herdeiro com Cristo Jesus, é herdeiro na mesma medida com Cristo Jesus. Ele fala que o Espírito Santo testemunha a nosso espírito que somos filho do Deus vivo. Então, como que a gente vai viver a vida toda só se sentindo como servo? Você que é patrão, patroa, você é íntimo do seu servo, da sua serva? Para contar os seus segredos? Óbvio que não. E para os filhos? Sim. Porque filhos são íntimos. Então não queira somente ser servo e serva do Senhor, do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Abba. Queira ser filha, filho. Busque mais intimidade com Ele. Busque obter essa autoridade. Sabe o que é essa autoridade que ele diz? Eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões e não lhe causar dano algum. Essa autoridade é no mundo espiritual. Essa autoridade é você repreender o mal que está sobre a sua vida, alguma maldição, alguma coisa. E esse mal tem que sair. Você usou da sua autoridade. Então é isso. Então usem da autoridade. E como se fortalece a autoridade? Palavra, oração, louvor e intimidade com aquele que nos criou. Com aquele que nos criou. O Espírito dele, o Espírito de Deus, do Deus vivo, habita dentro de nós, todo aquele que está em Cristo Jesus. Ele diz: eu vou para o Pai. É preciso que eu vá para que venha sobre vocês o Espírito Santo. Então, o precioso Espírito Santo habita dentro de mim e de você, todo aquele que está em Cristo Jesus. Então, busca essa autoridade de filho, de filha, porque servo não tem essa autoridade. Mas filho e filha tem. Então, busca essa autoridade no jejum, na palavra, na oração, na intimidade com o Senhor. Ele fala também na palavra do Senhor, os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Está escrito em João. Ele é o Pai dos Espíritos. Está escrito em João. No livro de João. Se eu não me engano, é quando Jesus se encontra com a samaritana. Linda aquela passagem. Ele fala: todo aquele que beber desta água, que ela estava pegando a água do poço, sentirá sede. Mas todo aquele que beber da minha água, nunca mais sentirá sede. Então, a palavra do Senhor, ela é viva, ela cura, ela liberta, ela transforma. Lida apenas como qualquer livro, é letra, mas lida com discernimento, ela é revelação, ela tem poder de cura, de libertação, de transformação de vida, de renovação de mente. Como renovamos a nossa mente? Por meio da palavra de Deus. Que vocês fiquem com essa meditação e reflita. Reflita se você, que foi chamado para ser
filha e filho de Deus. Você vai querer permanecer somente como servo ou vai buscar autoridade de filha e de filho? Porque servo não é tão íntimo. Agora, filhos são íntimos. Ele dá a conhecer os seus segredos a filhos. A servos, não. Então, que fique com essa palavra poderosa, né? Pois é, que Deus abençoe com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E hoje, como primeiro dia do ano, desejo um ano de 2026 abençoado para todos aqueles que estiverem ouvindo esse vídeo. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Que seja ano de realizações, seja ano de cura, libertação, transformação de vida, de prosperidade e abundância. E ano de avivamento, de mais intimidade com o nosso Paizinho.